Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Feliz por uma vez mais estarmos reunidos na casa do Senhor para aprendermos da sua palavra. Os irmãos ainda estão um pouco assustados, mas as coisas vão se ajeitando. Alguns ainda estão com medo de vir ao templo, mas as coisas vão se acertando. Atos capítulo 12, versículos 1, 2, até o versículo 5. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, podeis tomar seu assento. A irmã Andressa, como a esposa de alguns dos obreiros, a irmã Andressa não me acompanha porque fica com as neném em casa. E aí a gente vai revezando. Um dia vem a esposa, outro dia... E assim nós vamos. Nós estamos... Nosso pastor presidente também está no grupo de risco, 61, mas logo eu creio que alguma coisa há de acontecer. Nós estamos numa sequência de estudos, a convite do nosso pastor, estamos falando sobre os cárceres de Deus. Na primeira terça-feira nós falamos sobre quando Ananias, Azarias e Misael foram jogados na fornalha e Deus foi para o fogo com eles. E aí logo em seguida a essa terça-feira nós fomos submetidos a um outro decreto. Ficamos mais quase 45 dias sem culto. Retornamos domingo passado, retrasado, não é? E aí tivemos mais uma terça-feira, falamos sobre José, as prisões de José e Deus caminhando com José. Hoje nós vamos falar sobre Pedro, a história de Pedro. O que eu vou falar hoje, como é um culto de oração e ensino, nós oramos e agora eu ensino, eu vou falar algo que me pesou muito quando eu não optei, mas quando eu fui induzido, quando eu fui ferido pelo Espírito Santo para que falasse. Já preguei algumas mensagens nesse texto, mas não com o viés de hoje, não pela ótica de hoje. Então, alguns irmãos podem se surpreender com aquilo que eu vou falar, e isso não é de se espantar. Eu me surpreendi quando fui ferido pelo Espírito Santo para que assim falasse. Quando nós lemos, se você deixar a tua Bíblia aberta, pode te auxiliar muito, que nós vamos acompanhando a leitura. Quando nós lemos a prisão e livramento de Pedro em Atos 12, o primeiro versículo explica-nos todo o cerne desse capítulo.
O primeiro versículo de Atos 12 já nos diz o que vai acontecer, o que estava acontecendo naquela época e o que nós iremos encontrar aqui no capítulo 12. E por aquele mesmo dia, ou por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Aqui nós já precisamos observar, fazer uma observação. Quando nós lemos Atos 12, nós falamos sobre a morte de Tiago e a prisão e soltura de Pedro. Nós citamos dois, mas o versículo 1 de Atos 12 diz que Herodes colocou a mão sobre alguns da igreja. Então não foi só Tiago e Pedro, foram alguns. Dentre esses alguns, Lucas resolve contar esses dois casos, o de Tiago e o de Pedro. No versículo 2, a gente já encontra o fatídico, a gente já encontra aquilo que traz agonia para o nosso coração, e foi onde o Espírito Santo me feriu no dia de hoje. Nós lemos: e matou a espada Tiago, irmão de João, ponto. Observe que Lucas, deixa eu falar de Lucas, nós vamos estudar, iniciando domingo, um trimestre falando sobre Atos dos Apóstolos, não é isso? E escrito por Lucas. Lucas é o escritor de Atos, como ele próprio também é o escritor do Evangelho, que traz por si o seu nome. Mas deixa eu falar algo para os irmãos. Lucas não andou com Jesus. Lucas não conheceu Jesus. Lucas não viu Jesus. Lucas é um médico muito conceituado, um investigador, um historiador. Alguém de uma patente elevada entre a medicina, desde romana e grega. Na época, Lucas tinha um grande nome. Então, tudo que Lucas escreve no seu Evangelho e em Atos dos Apóstolos, ele precisou perguntar para escrever. Só que aqui tem uma tonalidade. Por que Lucas, ao investigar a morte de Tiago, esta muito provavelmente ele já estava, já era a sua época, por que ele não dá detalhes? Por que ele não fala como foi a prisão, onde Tiago estava, o que Tiago estava fazendo, como foi a recepção, quando os soldados chegaram, como que foi? Ele não conta nada disso, ele simplesmente escreve: e mandou ou e matou a espada Tiago, irmão de João. Ponto final. Eu não sei se vocês já ouviram, algumas irmãs aqui já falaram para vossos filhos. A minha mãe tem, eu acho que não mais, os filhos cresceram todos, mas talvez com os netos. Minha mãe tinha uma mania de, quando alguém estava falando um assunto triste, um assunto ruim, ela dizia assim: olha, eu não quero que fale isso aqui. E quando alguém de nós tentava argumentar, ela disse: eu não quero que fale isso aqui. Encerrou o assunto. E minha mãe é brava. Encerrou o assunto. A minha mãe, ela sempre quis dizer assim: olha, eu não quero que dê notoriedade a esse assunto aqui dentro de casa. Não é assim? Não quero que fale sobre isso. Não quero que dê... ache uma palavra. Não quero que dê importância para esse assunto. Ponto final. E aquilo acabava. O que Lucas está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, pegaram Tiago, o irmão de João, Herodes mandou cortar a cabeça dele, ponto final. Olha, eu não quero que fale sobre isso, porque foi muito triste. E aí ele já pula para o versículo 3. E vendo que isto agradara aos judeus, prendeu Pedro também, só que prendeu Pedro nos dias da Páscoa. E a Páscoa demorava 7 dias. Ele prendeu Pedro e disse: se Tiago, que não tinha a importância que Pedro tinha, Herodes pensou: se Tiago, que não tem importância tal qual tem o Pedro, e quando eu matei isso agradou os judeus, se eu matar Pedro, eu estou feito aqui. Só que era Páscoa, e na Páscoa não podia matar ninguém, não podia sentenciar a morte nenhum indivíduo. Então ele guardava Pedro para matar Pedro depois da Páscoa, 7 dias depois. Outra coisa que Lucas não dá detalhes desses 7 dias que Pedro ficou preso. Mas ele diz: olha, Herodes intentava fazer, ele vai cortar a cabeça
de Pedro também. Está escrito, versículo 3: e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias da Páscoa. Versículo 4: e havendo prendido, encerrou na prisão e entregou a 4 quaternos de soldado. Quaterno, 4. São 4 quaternos, 4 vezes 4, 16 soldados. E esses 16 soldados estavam distribuídos desde as portas principais da prisão até a última dupla dentro da cela onde Pedro estava. Então vinha desde lá de fora, 2 lá, 2 aqui, 2 ali, 4 ali, 2 ali, 2 dormindo, 2 descansando, e 2 dentro da cela, 16 soldados. Os 2 que estavam dentro da cela com Pedro, ambos amarrados, algemados a Pedro. E aí vamos ver uma pergunta aqui: por que que Herodes está tão preocupado com Pedro? Pedro não é um prisioneiro perigoso. Pedro é conhecido, todo mundo conhecia Pedro. Pedro era um simples pescador daquela região, todos conheciam Pedro. Mas por que que Herodes manda prender Pedro com 16 soldados, 14 do lado de fora e 2 soldados dentro, um algemado à perna direita de Pedro e outro algemado à perna esquerda de Pedro? Ou seja, não tem para onde Pedro sair. Por que que ele fez isso? Abra sua Bíblia bem rapidinho, Atos capítulo 4, versículo 3. Atos capítulo 4, versículo 3. Me ajude bem rapidinho. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. O tema na tua Bíblia diz: Pedro e João diante do Sinédrio. Eles prenderam Pedro e João após ambos terem ministrado a cura sobre o enfermo da Porta Formosa. Lembra que Pedro e João subiam a Porta Formosa para orar? O homem pediu esmola, ele disse: não tenho ouro e prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda. O homem levantou e andou. Isso incomodou o Sinédrio, eles prenderam Pedro e João. É o versículo 3 do capítulo 4. Aí mais na frente você vai ler que no dia seguinte o Sinédrio convidou Pedro e João e olhou para Pedro e disse: por que que você fez aquilo? Aí Pedro, o simples pescador, que não tinha nenhuma cultura, Pedro era indouto, Pedro era leigo, Pedro mal sabia conversar. Organizaram um tribunal do Sinédrio com os homens mais inteligentes do credo da época, colocaram Pedro no meio e disseram: eu quero que você me explique o que foi que aconteceu. Deixa eu ver se é o versículo 4, 5, 6, 7... Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. A Bíblia diz que Pedro, no meio do povo, o Espírito Santo se apossou dele e ele começou a pregar. E ele começou a explicar: eu fui seguidor de Jesus, aqueles que você... E Anás e Caifás junto. E Pedro deu o dedo na cara de Anás e Caifás, diz: aquele que vocês prenderam e mataram, Jesus que ressuscitou o terceiro dia, eu sou seguidor dele. E antes dele ir embora, ele assoprou sobre nós e deu poder para nós que estava sobre ele, através do Espírito Santo. E aquele homem era doente, enfermo, vocês conheciam ele, ele era conhecido, atrofiado, e pedia esmola, e em nome de Jesus eu dei uma ordem sobre ele, e ele está andando. E a Bíblia, se você ler esse texto aqui, você vai ver que quando Pedro acabou de falar, o homem apareceu, e ele disse: é esse daí, ó. Ou por acaso ele não era paralítico e agora está andando? E a Bíblia diz que um olhou para o outro e disse: o que a gente pode fazer? Eu acho que é o versículo... Versículo 16, dizendo: o que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mandou Pedro para casa. Primeira vez, Pedro foi preso, agora Pedro foi solto de novo. Vamos agora bem rapidinho a Atos capítulo 5, versículo 18. Atos 5, 18.
Quando alguém te perguntar por que Herodes mandou 16 soldados cuidar de Pedro, porque da primeira vez ele foi solto, e Herodes não quer que ele escape novamente. Herodes, no fundo, tem uma certeza: esse homem, ele tem alguma coisa diferente com ele. Vamos ler Atos 5:18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quando Herodes mandou prender Pedro em Atos capítulo 12, irmãos, eu não tenho dúvida, não está escrito na Bíblia não, é coisa minha. Eu não tenho dúvida de que Herodes chamou o soldado e disse assim: olha, coloca 16 homens para cuidar dele, porque ele tem alguma coisa diferente, porque da primeira vez, lá no capítulo 4, ele fugiu, e saiu ileso pela porta da frente, ninguém pôde fazer nada. Da segunda vez que mandaram prender ele, um anjo soltou ele e ele sumiu de novo. Agora eu quero ver ele desaparecer com um soldado amarrado à perna direita e outro soldado amarrado à perna esquerda. E com isto eu quero liberar uma palavra bíblica e profética, não sobre a sua, mas sobre as nossas vidas. Independe do que esteja acontecendo na nossa casa, independe do que esteja acontecendo na tua família, quando Deus der ordem, pode ter soldado de todos os lados, mas a mão protetora do Senhor irá cuidar da nossa casa. Quanto mais complicado, quanto mais difícil, maior é o milagre do Senhor. Versículo 5. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A Bíblia fala sobre muitos Tiago, a gente não vai ter tempo para diluir isso, mas a Bíblia fala pelo menos sobre 4 Tiagos. A Bíblia fala de o irmão de Jesus, Tiago, e os teólogos dizem que esse Tiago, irmão de Jesus, era o primogênito. Só que Maria e José não teve filhos antes de Jesus. Mas é que Jesus não era filho de Maria com José. Amém, irmãos? O primeiro filho de Maria com José foi Tiago. Jesus era mais velho do que ele, porque nasceu primeiro. Mas quando Maria e José, ambos se casaram, o primeiro filho, então Tiago. Esse Tiago não foi apóstolo de Jesus. Esse Tiago, irmão de Jesus, sequer creu nele. A Bíblia diz que nem seus irmãos, nem suas irmãs criam em Jesus. Mas quando Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, a Bíblia diz que todos os seus irmãos e suas irmãs creram nele. E aí Tiago se converteu ao Evangelho, o irmão de Jesus, o aceitou como Salvador e foi pastor da igreja em Jerusalém. Mas esse monte de Tiago, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que eu quero falar é o que está no versículo 5. É que sempre tem um momento que a gente se esbarra na Bíblia. Aqui que eu me esbarrei. Eu sei que nós gostamos de ler ou de ouvir alguém lendo: Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele, e aí nós pulamos de um pé só, de 2 pés, ou sem os 2 pés. Alguns cantam filosoficamente, explicam harmonicamente, ou trazem romance a isso tudo. Pedro, e a gente prega e diz: Pedro estava preso, e a igreja fazia... Amém. Mas eu vou te falar por que eu me esbarrei aqui. Deixa eu perguntar para os irmãos: quem matou Tiago a espada? Quem? Herodes. Muito bem. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, tá? Quem matou Tiago não foi Herodes. Se eu falasse para os irmãos que quem matou Tiago foi a igreja, os irmãos iriam ficar aborrecidos, né? Ia. Eu sei que ia.
Se eu dissesse que quem matou Tiago foi a igreja, você entendeu? Não, você vai ficar aborrecido, né? Eu vou ter que explicar, senão você vai ficar aborrecido. É simples, irmãos. Se a igreja orou por Pedro e Deus tirou Pedro da prisão, por que a igreja não orou por Tiago? Se a igreja tivesse orado por Tiago, Uracalaia Shúria, se a igreja tivesse orado por Tiago, Tiago tinha sido liberto, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, ora, veja. Mas a Bíblia diz que a igreja orou por Tiago, sim ou não? Não. A igreja orou por Tiago, irmãos? Não. A igreja orou por quem? Por Pedro. Então eu vou falar bem devagar para você entender. Deus liberta aqueles por quem nós oramos. Deus visita aqueles por quem nós oramos. Irmãos, o verdadeiro sentido da oração não é dar ciência a Deus de alguém. O verdadeiro sentido da palavra oração é comunhão, conexão, conversação. Os irmãos que estudam português e buscam sobre isso, o que é oração? É uma frase onde há diálogo e não monólogo, onde duas pessoas conversam dentro de um texto, é uma oração. Aí sobre o teu esposo, sobre tua esposa, sobre teu filho, sobre teu genro, sobre teu cunhado, sobre o pregador, sobre teu pastor, sobre o prefeito, sobre o governador, sobre esse estado, sobre este município, sobre esta nação, quando a igreja ora, Deus visita. Aleluia! Se eu falar para você que eu já preguei Atos 12, pelo menos umas 50 vezes, você vai acreditar, né? Vai, porque eu gosto de texto conhecido, pelo menos umas 50 vezes. Mas eu nunca falei que foi a igreja que matou Tiago. A não ser hoje à tarde, enquanto eu me debruçava em cima disso aqui e dizia, Deus me fira. E o Espírito Santo me fez entender. Olha bem o versículo 5. O versículo 5 está dizendo que a igreja está incessantemente orando por Pedro. Eu disse, tão óbvio, está escrito. Eu quero que o senhor me mostre o que não está escrito, Então eu vou te falar o que não está escrito. O que não está escrito é que a igreja orou por Tiago. Lembra na terça-feira passada, quando eu disse que em nenhum lugar na Bíblia está registrado que José precisava passar por tudo aquilo para ser quem ele era? Onde a gente leu na Bíblia dizer que Tiago tinha que passar por aquilo ali? Onde a gente leu na Bíblia que tinha que ser assim? Ah, mas esse Tiago aqui é aquele que disse que a sua mãe disse que queria que um sentasse de um lado e outro de outro, aquela história lá. Sabe de onde Tiago estava vindo quando ele foi preso e Herodes mandou cortar a cabeça dele? Tiago estava chegando da Espanha. Foi Tiago que pregou o Evangelho de Jesus na Espanha. Pela Igreja Católica, Tiago é o padroeiro da Espanha, porque foi ele que pregou na Espanha, foi ele que evangelizou a Espanha, foi ele que falou de Jesus na Espanha e países de língua espanhola. Tiago estava chegando de uma missão, vindo para Jerusalém, porque você conhece a Bíblia. A Páscoa é uma das 3 festas em que todo judeu, de qualquer lugar do mundo, tem que ir para Jerusalém. Chegou o convite, olha, é Páscoa, ele viajou não sei quantos meses de navio, e aí chegou em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Herodes pegou ele e o matou. Deixa eu falar algo para a igreja. Vamos nos atentar em quem está indo para as cadeias. Vamos nos atentar em quem está enfermando. Pergunte uns pelos outros. Quando me encontrar, pergunte pela minha esposa, porque quando eu encontrar você, eu vou perguntar pelo teu esposo ou pela tua esposa. Pergunte pelas minhas filhas, vou perguntar pelos teus filhos, porque quando alguém dizer, olha, está doente, vamos orar rapidinho, vamos orar rápido e pedir, Senhor, entra com providência, porque se o Senhor não entrar com providência, a providência não vai acontecer. Ó Deus, assim como nós, a igreja, oramos por
por Pedro, e o Senhor libertou Pedro, liberta esse, solta este também, porque quando a igreja ora, Deus reage. A igreja matou Tiago. E aí, numa aplicabilidade, quantos que nós não visitamos, desistiu, não veio mais, a culpa é de quem? Quando o chefe do navio coloca o pé na garganta de Jonas, que eu acho que ele fez isso, né? Eu acho que fez. E disse: acorda, seu dorminhoco. Abra a tua boca e fala de onde você vem, vai para onde, de quem é a culpa de tudo isso. Eu acho que nós precisamos aprender um pouco com Jonas, e no momento em que for a nossa culpa, dizer: é minha culpa. O que está acontecendo é minha culpa. Meu esposo não vem para a igreja, é minha culpa. Minha esposa não vem mais, é minha culpa. Meus filhos não me acompanham mais, é minha culpa. Porque quando eu devia ter falado, eu não falei. Porque se a igreja orar, Pedro sai da cadeia. Se a igreja orar, Deus poupa a vida de Tiago. Amém ou não amém? Aleluia. Versículo 6. E quando estava Herodes para fazer comparecer, e quando estava Herodes para o matar, na véspera, eu acho que antes de dormir, Herodes disse assim: amanhã eu corto o pescoço de Pedro. E esse Herodes era ruim, irmãos. Esse Herodes era terrível. Esse Herodes Agripa. Sabe quem é esse Herodes? Esse Herodes é neto do mesmo Herodes que mandou matar as crianças de até 3 anos, quando Jesus nasceu. Esse Herodes é sobrinho de um outro Herodes, também terrível e que fez coisas horríveis na Bíblia. Existem coisas que estão sendo propostas, estão sendo trabalhadas, elaboradas contra a igreja, contra nossas famílias, contra a tua casa. Mas se a igreja orar, Jesus vai resolver isto. Uramai jalakassúria. Eu sempre gosto de observar quando Deus, na história da Bíblia, quando Deus põe um fim. Como eu estava dizendo, essa família de Herodes, o Herodes velho, o tetrarca, aquele que mandou matar todas as crianças até 3 anos para ver se Jesus morria entre eles. Agora, o tio desse que quer matar Pedro foi o mesmo que mandou cortar o pescoço de João Batista. Parece que matar gente vinha na família dele. Só que eu vou dizer uma coisa para você: existe um Deus, e é por conta da existência dele que nós estamos aqui nesta noite, que está vendo o que está acontecendo. Aleluia! E este Deus está vendo o que está acontecendo. O velho tetrarca matou todas as crianças de até 3 anos. Jesus sobreviveu porque os seus pais fugiram para o Egito. João Batista sobreviveu porque a mãe dele jogou ele no deserto. Lucas capítulo 1, versículo 80, a Bíblia diz que o menino crescia e fortalecia e ganhava robustez de espírito no deserto. Se Herodes mandou matar todos os meninos de até 3 anos, você acha que João Batista tinha quantos anos quando ele foi jogado no deserto? Se ele era apenas 3 ou 4 meses mais velho do que Jesus?
Ismael, ou Natanael, melhor, sobreviveu porque sua mãe escondeu ele debaixo de uma árvore e amamentava ele uma vez por dia. João Batista sobreviveu ao infanticídio de Herodes, o tetrarca. E depois outro da família dele cortou o pescoço dele. Vou repetir para você entender o que eu estou falando, parece confuso, mas Deus está vendo o que está acontecendo. Deus está vendo o que está acontecendo. E quando Ele bradar do teu trono, irmãos, as coisas vão mudar. Virão outras coisas, virão. Mas existe um versículo na Bíblia no qual eu me prendo teologicamente a ele. A Bíblia diz que pelo amor dos meus escolhidos, eu, o Senhor, irei abreviar os dias. Você quer levantar a tua mão porque eu vou profetizar? Deus vai abreviar. A dor está terrível, mas pelo amor da igreja, Jesus vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer, Ele está fazendo alguma coisa. Ele está perfilando, Ele está estreitando, Ele está apertando, Ele está escolhendo, Ele está levando uns bons, está consertando outros ruins. Deus está trabalhando, mas a igreja precisa entender. Eu não vou deixar Tiago e vou orar por Pedro. Eu posso orar por Tiago e por Pedro também. Só que Deus está dizendo assim do céu, se é que eu estou certo, Deus está no céu olhando e dizendo assim, o teu avô matou todos os meninos querendo matar meu filho, né? O teu tio matou João Batista. Eu não vou deixar você fazer com Pedro. Existe um basta vindo do céu. Eu não sei em que momento esse basta chega. Um dia Davi orou e disse para Deus, Deus, eu não suporto mais. E eu estou te pedindo uma trégua. Você conhece a história, irmãos? A Bíblia diz que Deus deu paz de guerra em um tempo para Davi. Aleluia. Você está recebendo isso que está sendo dito nesta noite? Deus tem um basta. No momento certo ele diz, basta, Herodes, chega. A igreja está orando incessantemente por Pedro. E aí imagine, agora vamos pensar uma coisa. Imagine o desespero da igreja. Nós estamos aqui em Seringueira, né? Quietinho aqui. Como é que fala aí? Mocosado, né? Não vou muito longe, não. Vamos falar aqui em Cuiabá? Você consegue entender um pouco do que aconteceu naquela semana em Cuiabá? Pastor Rubens era meu amigo pessoal, Pastor Rubens. Muitas vezes eu terminei de pregar e abraçava ele, ele vinha chorando, um homem crente. Como você acha que ficou a igreja lá? Quando Deus recolheu o seu vice-presidente, depois recolheu o seu presidente. Você acha que ficou um olhando para a cara do outro, tipo, a gente vai fazer o quê? Eu tenho amigos lá, eu perguntei o que aconteceu. A igreja foi orar. Na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na nossa congregação, vamos observar as coisas que estão acontecendo, porque o basta de Deus vai chegar. E a palhaçada de Herodes vai acabar. Recalão de céu.
Você pode levantar a tua mão, fechar teus olhos, eu vou deixar você glorificar pelo menos 10 segundos ao Senhor. Deus está usando a minha boca nesta noite, neste ensino. Se tem alguém da tua família que foi para algum tipo de cárcere, eu estou dizendo, Deus vai junto, Deus entra no cárcere, Deus vai para o cárcere, Ele entra lá no cárcere, e quando Deus der o basta, pode ter 16 soldados, 50 soldados, 200 soldados, pode ter testado positivo, pode ter vindo desemprego, pode ter vindo a falência, pode ter acontecido qualquer coisa do qual desvia teu entendimento, mas quando Deus disser basta, aleluia, aleluia, basta. A igreja está orando, Jesus solta Pedro. Imagina o desespero da igreja. Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro. Eu acho que a igreja não falava outra coisa, era solta Pedro. E a tua Bíblia diz que na véspera, na noite em que Herodes foi dormir, disse: preciso descansar a minha beleza, porque amanhã vou cortar o pescoço de Pedro e vou mostrar para os judeus que aqui quem manda sou eu. Aí ele deitou nos seus aposentos e foi dormir. Mas não só ele foi dormir tranquilo, que no dia seguinte ele faria o que pensava fazer. A Bíblia diz que Pedro também foi dormir. Eu não sei se ele disse: ó, doidão, chega um pouquinho para lá, ó, soldado, chega um pouquinho para lá, porque eu vou dormir. E o soldado disse: dorme você, porque nós somos sentinela não pode dormir. E Pedro disse: pois é, eu vou dormir. E por que Pedro está dormindo na véspera da sua morte? Porque um dia Pedro estava com Jesus, e aquela conversa, quem morre primeiro, quem não morre, quem vai ficar para depois. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, quando você era criança, pegava na tua mão, colocava ali e ia para lá. Depois você cresceu e anda para onde você quer, vai ficar velho e vai dar tudo certo. Aí Pedro disse: eu não vou morrer aqui na cadeia, eu não vou morrer aqui na prisão. Herodes matou Tiago, mas o meu pescoço ele não corta. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se o Senhor prometeu algo para tua casa, para tua família, para o teu casamento, para os teus negócios, para o teu ministério, durma em paz, porque Ele vai agir na tua causa. Glória a Deus. É por isso que Pedro dormiu. Por isso que Pedro disse: não, eu vou dormir, dá nada não. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Atos 5,18. Volta bem rapidinho lá, que eu vou te mostrar só um detalhe lá e a gente volta aqui para o 12. Atos 18, capítulo 5. Versículo 19. Abriu a Bíblia bem rapidinho? 1, 2, 3. Atos 5, 19. Leia comigo só a primeira parte. 1, 2, 3. Mas. Pronto. Um anjo do. Um anjo de quem? Ó, tá bom, só isso. Um anjo do Senhor. Diga: o anjo do Senhor. Agora vamos lá em Atos 12 novamente. No capítulo 5 foi o anjo do Senhor. E no capítulo 12, versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. No capítulo 5, um anjo. No céu tem quantos, irmãos? Muitos. No céu tem muitos anjos do Senhor. Amém ou não amém? Mas o anjo, não é um, é o. Toda vez que a Bíblia fala o anjo do Senhor, é quem, irmãos? O próprio Senhor. Quando você lê na Bíblia um anjo do Senhor, aí é um de todas as miríades, um anjo do Senhor. Mas quando a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, é teofania, é a manifestação do próprio Deus. No capítulo 5, Deus disse: não, manda um anjo lá e solta. Mas no capítulo 12, Deus disse: eu mesmo. Me ajuda aí, irmão, eu estou terminando já, mas pode dar glória a Deus de máscara. Capítulo 5, ele disse um anjo, mas no capítulo 12, ele disse: eu propriamente, eu, o próprio, irei lá
irei libertar Pedro da prisão. Pedro está dormindo e naquela mesma noite que Herodes achou que ia matar, foi dormir. Pedro também está dormindo. O anjo do Senhor chegou. Glória. Abra a tua mão, porque eu estou profeta bíblico hoje. Abra a tua mão. A primeira coisa que o anjo do Senhor vai fazer na nossa casa, ele vai iluminar o lugar. Glória a Deus. Ele vai levar luz ao lugar. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor chegou, todo o lugar ficou iluminado. Fecha a tua mão, receba e diga glória a Deus. Mas os soldados não viram. Os soldados não viram. E aí eu acho que Pedro acordou, o anjo do Senhor, o próprio Deus, dentro da cela, tudo iluminado, os soldados em pé, não tem ninguém vendo nada. Oh, glória a Deus. O soldado em pé, um de um lado e o outro do outro lado, acorrentado por ambas as pernas de Pedro. O anjo do Senhor chegou, a luz explodiu dentro da cela. O anjo do Senhor olhou para Pedro. Quando o anjo do Senhor olhou para Pedro, a algema da perna esquerda caiu. Depois a algema da perna direita caiu também. E os soldados em pé, como se nada tivesse acontecendo. Os soldados não estão vendo, eles não vão ver, eles não vão entender, eles não vão saber. E Deus está trabalhando. O anjo olhou para Pedro, tipo assim, está me vendo, Pedro? Perfeitamente. Então levanta, coloca a roupa. Você consegue entender que Pedro botou roupa para dormir? Ele disse, não, vou tirar a roupa, vou dormir. E o anjo do Senhor disse, Pedro, sim senhor, coloca a roupa. E o anjo começou a conversar com Pedro. E os soldados não viram e não ouviam. Quer que eu aplique para você? Quando chegar a hora, Deus vai falar no meio de todo mundo e só você vai ouvir a voz dele. Glória, alguém pegou isso? Quando chegar o momento de Deus falar, Deus já falou comigo, irmão, já falou contigo também. A gente está no meio da multidão e Deus fala e aponta para a gente. E a gente fala amém, ouvir. Não tem ninguém ouvindo e só você está ouvindo o que está acontecendo. O anjo do Senhor está falando com Pedro e só Pedro está ouvindo. Vai, Pedro, coloca a roupa porque nós vamos embora daqui. Chegou o dia da tua libertação. Fique de pé comigo se você puder, por favor. Eu estou com vontade de ir, mas não pode não. Ainda não é hora. Mas vai chegar a hora. Coloca a roupa, Pedro. Pedro colocou a roupa. O anjo do Senhor olhou para ele e disse, me acompanhe. Vem comigo. É como é que diz aí? Hashtag partiu casa. Vamos. Quantos soldados eram, irmão? 4 quaternos, 16. 12 está dentro, tem mais 14 do lado de fora. Aí a nossa Bíblia diz que quando chegaram na primeira porta, no aeroporto, sensor de presença, não tem sensor de presença? Aeroportos, rodoviárias, alguns mercados, hoje é muito comum, é para conservar o ar-condicionado, sensor de presença. Quando você chega, a porta abre, quando você sai, a porta fecha. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor chegou, a primeira porta se abriu. Quando chegou a segunda porta, se abriu também. E a Bíblia diz que de repente Pedro estava de frente com a porta de ferro. A porta de ferro. A porta de ferro fala da porta principal da cadeia. A porta que ninguém abre, é cheia de cadeado, cheia de tranca, cheia de grilhões e ferrolhos. Mas a Bíblia dita, irmãos, e Lucas, ele dá detalhes. Ele disse, olha, eu não vou dar detalhes
da morte de Tiago, mas eu vou dar detalhes da soltura de Pedro. E Lucas escreveu dizendo que quando eles estavam de frente com a porta de ferro, a Bíblia diz assim: e a porta abriu automaticamente. Você deveria ter levantado a tua mão para o céu para dar glória. Eu tenho uma versão em casa, talvez você tenha também, que diz automaticamente. Outra versão diz abriu por si própria. Outra versão diz abriu sozinha. Outra versão diz assim, abriu sem ninguém mexer. Outra versão diz abriu sem ninguém falar nada. Mas a Bíblia diz que o portão se abriu. Aí ele saiu para fora. E a Bíblia diz assim: e o anjo do Senhor caminhou uma rua inteira com Pedro na cidade. E quando chegou lá na frente, aí o anjo do Senhor voltou para a glória, voltou para o céu. Aí Pedro disse: isso aqui era uma revelação, isso aqui era um mistério. A mão do Senhor me tirou de lá. Oh, aleluia! Aí a Bíblia diz que Pedro parou, refletiu e disse: para onde eu vou? Deixa eu ver para onde eu vou, já sei. Eu vou para a casa de Maria. Eu vou para a casa de Maria. Eu vou para a casa dela, porque sempre teve oração na casa dela. Eu vou para a casa dela. E aí ele foi para a casa de Maria, bateu na porta, Rode atendeu, não acreditou, e Pedro estava liberto, conversou com os irmãos. Sabe como que eu aplico isso, irmão? A tua filha que tu está orando por ela hoje, quando Jesus visitar ela, ela vem para cá. Aqui é a casa de oração, aqui é o lugar de oração. Teu filho, aquele por quem você ora, ele vai voltar para cá, para a casa de oração. Você pode levantar a tua mão para dar glória, aleluia. Mantenha a tua mão erguida, fecha teus olhos, porque não tem cárcere que pode te parar, não tem cárcere que pode parar a tua casa, não tem cárcere que pode parar a tua chamada, não tem cárcere que pode parar a igreja, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que no dia seguinte, com as mãos erguidas, teus olhos fechados, estou ministrando para orar. A Bíblia diz que no dia seguinte, ninguém sabia o que tinha acontecido, os soldados não faziam a menor ideia do que tinha acontecido. A Bíblia insiste em dizer, assim como Lucas não deu detalhes da morte de Tiago, ele deu detalhes da morte de Herodes. A Bíblia diz que Herodes, todo posudo, começou a dizer que fazia, começou a dizer que podia fazer, que ele era o grande, não deu glória a Deus. Aí a Bíblia diz: e o anjo do Senhor feriu Herodes. Ora, quando a igreja ora, o anjo do Senhor toca em Pedro e acorda Pedro. Mas quando a igreja ora, o anjo do Senhor fere os inimigos da igreja, os inimigos do casamento, os inimigos da família, os inimigos do teu ministério. O anjo que liberta os nossos é o anjo que fere os inimigos da igreja. Deus, aqui está a tua casa, de mãos erguidas aos céus agora. Nós oramos por mais este culto, por mais esta palavra. Deus, o Senhor tem ido conosco para nossos cárceres, o Senhor tem ido conosco para nossas prisões. O Senhor não tem deixado a igreja desamparada, não tem decreto que tira a intimidade com teu espírito, não tem pandemia que afasta-me da tua glória, e por isso a tua igreja está aqui orando. Fortaleça-nos, Senhor, anima-nos, Senhor, sara nossos enfermos, cura os nossos deprimidos, Senhor, aqueles que não podem vir para os cultos, estão se sentindo fracos. Ó Deus, mova a tua mão poderosa em favor da tua casa. Eu oro a ti nesta noite, em nome de Jesus, o teu filho, certo da vitória. Quantos podem dizer glória a Deus?